Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, passando aqui hoje para falar com vocês de um assunto que eu considero essencial na vida da gente. Eu sei que eu já falei em outros vídeos desse assunto para vocês, mas hoje eu resolvi vir aqui de novo falar desse assunto mais detalhadamente, né? O que que seria? Seria que na vida da gente a gente nunca pode desistir. A gente sempre, em qualquer situação que a gente esteja, a gente tem que tomar a decisão de sempre seguir em frente. É isso, sabe? Eu vou falar especificamente agora do meu processo de luto, mas em outras experiências da minha vida também. Por exemplo, no processo de luto, quando o Eduardo fez a passagem, eu perdi o amor da minha vida, perdi a pessoa que eu mais amava no mundo. E eu pensei que eu não poderia viver mais sozinha, né? Porque eu era bipolar, dependia dele para tudo. Para falar a verdade, eu pensei que eu não podia mais seguir em frente, né? E daí eu tomei a decisão de continuar vivendo. Eu confesso que eu pensei em desistir sim, mas pensando nos meus filhos, que eles estavam começando a vida, que seria uma atitude egoísta minha, que seria uma covardia da minha parte, né? Porque o Eduardo, ele fez a passagem, eles estavam sem pai e no momento eles iriam ter só a mim como mãe para guiá-los na vida, né? Para encaminhá-los para a vida. Então, fiquei por causa dos meus filhos e eu decidindo ficar, seguir em frente e confiar em Deus, logicamente, né? Porque minha mãe me ensinou a não perder a fé. Fui seguindo. Porque quando a gente resolve seguir e pedir a ajuda de Deus, como eu falei em outros vídeos, Deus nos ajuda, Deus nos fortalece para a gente seguir em frente. Mesmo que a gente tenha várias dúvidas, mesmo que a gente tenha insegurança, mesmo que a gente tenha medo, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer no futuro, a gente tem que decidir caminhar sempre, em qualquer situação. Outra situação que aconteceu comigo, voltando para trás, foi o diagnóstico do Eduardo, né? Que lá eu falo que eu resolvi, porque quando você recebe um diagnóstico de câncer, gente, o mundo desmoronou. Ixi, tá difícil. O mundo cai, né? Desaba. E daí eu decidi naquele momento, né? Pensando na minha mãe Cidinha, que me ensinou a ter fé em Deus, né? Eu desistia de tudo, ficava com depressão, não ajudava o Eduardo naquele momento que ele estava precisando de mim, que ele ia fazer uma operação. Ou eu seguia em frente, animava ele, tinha fé em Deus e acreditava no futuro. E foi que eu decidi naquele momento seguir em frente. Outra situação de seguir em frente, eu acho que todo mundo na vida passa por dificuldades financeiras, né? Eu também já passei na minha vida, né? Eu vou dar só um exemplo de uma, quando os meninos eram pequenos, né? Eu inventei, né? De um pagar para aprender guitarra, o outro aprender bateria, fazer kung fu, fazer natação, fazer futebol, tudo junto e outras coisas mais. Daí eu fiquei endividada, né? Tive que fazer empréstimo. Daí eu falei assim, não, peraí, em vez de eu ficar deprimida com depressão, falei, não, peraí, vamos organizar isso, né? Daí parei com tudo. Eles ficaram só no futebol e eu ajeitei minha vida. Então eu tomei uma decisão. Então é sempre bom a gente decidir e ver o melhor caminho. Então é isso, gente. Outra situação também que eu tô lembrando aqui que eu posso falar. Quando eu tinha 18 anos, eu tive uma depressão forte. E daí eu tinha acabado o magistério, né?
Ou, não, eu acho que eu estava no magistério ainda. Mas a minha mãe Cidinha, querida, não passou a mão na minha cabeça, não. Tô ajeitando o celular, desculpa, gente. Minha mãe Cidinha não passou a mão na minha cabeça, não. Ela falou assim, olha, você terminando o magistério, você tem que trabalhar, porque eu não vou poder pagar a faculdade para você. Então, gente, mesmo eu naquela situação de depressão, minha mãe me ensinou que a gente tem que se reerguer e seguir em frente, sempre com Deus. Também foi muito bom para mim, decidir caminhar e seguir em frente. Então, eu acho que foram essas situações que eu posso dar de exemplo da minha vida. E outra coisa, gente, eu assisti um vídeo faz um tempinho de uma adolescente. Olha só, de uma menina, o vídeo dela é tão bom. Agora eu não lembro o nome, mas era assim, era uma adolescente que ela resolveu, que ela pensou um dia, no caso, em tirar a vida dela, né? Se matar, vamos falar o português correto. Daí, gente, ela parou, ela pensou, e se ela não deu aquele beijo que ela gostaria de ter dado ainda, o melhor beijo da vida dela? Se ela não abraçou aquela pessoa que ela gostaria? Se ela não conheceu uma pessoa especial para a vida dela? Se ela não conheceu lugares diferentes, pessoas interessantes, né? Então ela foi por esse caminho, falando um monte de coisas bonitas, né? E daí ela resolveu viver, daí ela vivenciou todas essas coisas. Se ela tivesse desistido, ela não teria vivenciado. Então, gente, trazendo isso para a minha vida, no meu processo de luto, né, que eu continuei aqui firme e forte, graças a Deus, Deus me fortalecendo, me ajudando, o que eu pude vivenciar de bonito na minha vida, de alegrias, né? No caso, meus filhos, né? Aqueles 2 menininhos de quando moços, né? Vamos se dizer assim, quando o Eduardo fez a passagem tinha 16 e o outro tinha 18, eram meninos que não tinham autonomia, que eram dependentes, e hoje eu os vejo sendo independentes, sendo autônomos, né? Não tendo medo da vida. Então, se eu não tivesse ficado, não tinha vivenciado isso, que para mim é um orgulho. Outra coisa, quando o Eduardo fez a passagem, um estava com 16, outro estava com 18, um estava um estava estudando o segundo colegial e outros estavam no primeiro ano da faculdade. Hoje já se passaram 2 anos e 11 meses. O meu filho mais novo está no segundo ano de arquitetura, e o meu filho mais velho está no terceiro ano das ciências da computação, né? Se Deus quiser, ano que vem acaba. Então, é um orgulho, é uma alegria para mim isso. Outra coisa que eu pude vivenciar de alegria é que eles estão namorando, os dois, começaram a namorar praticamente junto, as meninas, né? Junto assim, ao mesmo tempo, né? Diferença de poucos meses. E as meninas são ótimas meninas, de família boa. São meninas estudiosas e o que é importante, gostam do meu filho. E eu pude vivenciar no rostinho dele, gente, aquela alegria de estar namorando, aquele encantamento, aquele olhar puro e sincero do primeiro amor da vida, né? E eu lembro vendo eles, os meus filhos com as namoradas, eu lembro de mim e do Eduardo, quando a gente começou a namorar, né? Eu fico olhando aqueles olhares assim um para o outro, é maravilhoso. Eu pude vivenciar isso também. Outra coisa, em relação à minha pessoa, o que eu pude vivenciar? Eu pude vivenciar a minha evolução espiritual, gente, né? Que a cada dia, graças a Deus, eu tô melhorando, né? Como eu falei, eu sou bipolar e com o Eduardo eu fazia tudo junto, 24 horas. A única coisa que eu fazia sem o Eduardo era trabalhar, estudar e fazer curso. O resto do tempo que eu estava com ele, fazia tudo
tudo junto mesmo, 24 horas. Quem nos conhece sabe disso. Então, ele fazendo a passagem, eu tive que ter mais autonomia, mais independência. Eu fui viajar com a minha família, já postei vídeo aí, fui viajar com as minhas amigas, fui tomar café da tarde com várias amigas, conheci pessoas novas, fiz novas amizades, pude conhecer pessoas ótimas, ótimas, de bom coração, que me ensinaram muito, que também eu não me esqueço delas. Eu dou graças a Deus por isso, né? Então, gente, o que eu posso falar assim para vocês é que nunca, nunca desistam de jeito nenhum, nenhum. Nunca desistam, não importa a situação que você esteja passando, sabe? Porque o futuro a Deus pertence e a gente não sabe o que o futuro nos reserva. Então a gente tem que ter fé, a gente tem que ter sempre esperança e sempre continuar com Deus. Sempre, sempre, sempre. Então, gente, eu vim aqui hoje para falar isso. E eu vou ler aqui uma poesia para vocês, que quando eu descobri que o Eduardo estava com câncer, né? Eu vi uma poesia de Cora Coralina, né? Eu adorei. E eu vou ler aqui para vocês. Espera só um pouquinho. Oi, gente, voltei para ler a poesia da Cora Coralina que eu falei para vocês. Espera só um pouquinho que eu vou ler. É assim: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho certo da vida que o mais importante é o decidir. Isso. E outro versículo que eu gosto da Bíblia, que eu acho que cabe bem nessa situação, eu gosto, é assim. Vou ler para vocês também. É assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. É isso. Então, gente, fico por aqui. Obrigada pela companhia, obrigada pela atenção, obrigada pela escuta, obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. Te aguardo nos próximos vídeos, se Deus quiser. Beijos.